A Shalom eterno nosso Deus seja com todos meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui na Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar o sexto mandamento, tá certo? O que Deus nos proíbe no sexto mandamento? Nós vamos ver aqui o senso da justiça divina em relação a esse mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13. O que é que Deus nos proíbe no sexto mandamento? Diz a palavra de Deus, não matarás. Então Deus nos proíbe o quê? De matar. Não matarás é o que proíbe aqui o sexto mandamento da lei de Deus. Quão terrível é se tornar um assassino. Quão terrível é perder a vida pela mão de outra pessoa, né? Então Deus nos proíbe nesse mandamento, não matarás. Vamos para a próxima pergunta e ver aqui o senso da justiça divina em relação a esse mandamento. Como é que ele era aplicado, né, no restante das escrituras? Qual era o dever dos juízes? Então, Êxodo capítulo 23, o versículo 7. Vamos ver aqui. Da falsa acusação te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, o juiz era para se afastar da falsa acusação, e o que mais diz aqui a Bíblia? E não matar o inocente e o justo, mas não justificarei o ímpio. O ímpio não era para ser justificado, mas o inocente e o justo não era para morrer, tá certo? E não matarás o inocente e o justo. Então, quando a Bíblia diz não matarás, é não matar quem? O inocente e o justo. Mas e o ímpio? O ímpio não deve ser justificado. Vamos para a próxima pergunta. O que ocorreria com quem matasse outra pessoa? Levítico, capítulo 24, meus amados irmãos. Levítico 24, o versículo 17. Vamos ver aqui o que diz as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Quem matar alguém será morto. Então vamos lá. A Bíblia diz não matarás. Mas então quem matasse alguém, o que devia acontecer? Segundo as Escrituras, quem matar alguém será morto. Certo? Então isso aqui é justiça. Isso aqui é pena para esse grave pecado de tirar a vida de alguém. Então, tendo esse mandamento, que quem matasse alguém também seria morto, as pessoas não iriam matar. Por quê? Porque elas saberiam que se tirasse a vida de outra pessoa, a dela também seria tirada. Então isso aqui é justamente para inibir esse crime. A lei diz não matarás, mas também diz que quem matasse alguém também seria morto. Então justamente isso aqui não é para saírem matando as pessoas, mas para que não houvesse morte, não houvesse assassinato entre eles. Por isso que existe essa lei aqui na Bíblia. Vamos para a próxima pergunta. Em que caso essa lei era aplicada? Números capítulo 35. Números capítulo 35. Em que caso essa lei era aplicada? Né? De quem matar também seria morto. Números 35, versos do 16 ao 21. Diz aqui. Todavia, se alguém ferir a outro com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão, que possa causar a morte e este morreu, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar outro com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu, porque é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então aqui a justiça era aplicada. De que forma? Quando esse assassino ele fazia isso por maldade, por mau intento, não é? Por planejamento, ou seja, ele desejou tirar a vida de outra pessoa e foi lá e tirou. Ele usou de maldade, ele foi e tirou a vida fazendo o quê? Transgredindo a lei de Deus que diz não matarás. Então aqui as pessoas da família, elas iriam se revoltar e elas iriam querer vingança. E elas poderiam tirar a vida do homicida. Diz aqui que esse homicida seria morto pelo vingador, tá certo? Então vamos ver aqui a outra pergunta. Somente como? Não. Havia algum escape para quem matasse outra pessoa acidentalmente? Então você pergunta, mas se a pessoa matasse sem intenção?
acidentalmente, havia algum escape? Vamos para aqui, ó, Números 35, vocês vão ver aqui do 9 até o 11, diz aqui: Disse mais Yahweh a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passareis o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão de refúgio para o vingador, vos serão de refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. Então, ali entre o povo de Israel, o que é que havia? Havia cidades de refúgio. Quando alguém matasse outro acidentalmente, elas poderiam agora correr e se abrigar nessa cidade. É mais ou menos o que a gente chama de livrar o flagrante, né? Então, ela ficaria ali até ser julgada. Por quê? Porque se ela matou sem maldades, acidentalmente, deveria se apurar o caso e saber se ela foi culpada, se ela realmente fez porque quis ou não, se foi acidentalmente ou não, tá certo? E ali ela ficava protegida do vingador, ou seja, da família dessa pessoa que morreu. Ali ela ficava guardada e nenhum mal aconteceria a ela. Ela ficava ali até o julgamento, tá certo? Então, havia algum escape para quem matasse uma pessoa involuntariamente? Havia sim, gente. Por quê? Porque Deus é justo. Mas se o que matava por maldade mesmo, aí a Bíblia diz que essa pessoa deveria ser morta, porque uma pessoa que tira a vida de outro por maldade é porque ela não presta. Ela não serve para nada, é um bandido, é um assassino que não presta para nada. A gente vive num país onde muitas pessoas matam assim por brincadeira, sem dó nenhuma, sem pena nenhuma, sem respeito nenhuma pela vida. Uma pessoa dessa, ela não merece viver no mundo que a gente vive. Por quê? Porque ela é mal em seu coração. É uma pessoa que não presta para nada. Ela vai continuar matando e tirando a vida das outras pessoas porque ela não tem Deus na vida dela, tá certo? Então vamos lá para outra pergunta. Somente como um homicida era considerado culpado, será que a pessoa que matava, ela já era condenada imediatamente? Somente como um homicida era considerado culpado? Não, irmãos, porque existiam leis. Vemos aqui, Números capítulo 35, versos 30 e 31, o que é que diz? Todo aquele que matar outro será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra, tá certo? Então assim, uma pessoa só era condenada como homicida realmente se houvesse testemunhas, se presenciassem o fato, tá bom? Mas diz aqui o verso 31, não aceite resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Então agora, havendo-se apurado o caso, comprovado que houve o assassinato realmente por maldade, porque o homicida ele é culpado, então não deveria se dar resgate nenhum, receber resgate nenhum pela vida dele. Ele deveria ser morto, por quê? Porque tirou a vida de alguém, porque destruiu uma família, porque transgrediu a lei de Deus. Ele não merece viver porque ele é mau, tá certo? Segundo as Escrituras. Vamos para outra pergunta. Pela lei poder-se matar um ladrão na noite ao ser ele surpreendido? Êxodo 22, o verso 2. O que a gente mais vê hoje em dia nos jornais é os ladrões indo assaltar e chega lá, rouba, né, os comércios, roubam as pessoas, roubam as casas e ainda mata as pessoas que estão lá, ainda mata os donos. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Não é? É considerado culpado, não é alguém que mata um bandido que veio para lhe matar, veio lhe assaltar, né, à noite. Diz aqui, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ele ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Êxodo 22 aqui, o versículo 2. Então, meus amados irmãos, a lei de Deus diz não matarás, mas existe uma regra para essa lei, tá certo? Você não deve pegar o versículo e levar ele ao pé da letra. Por quê? Porque senão a justiça de Deus não seria feita, senão não haveria justiça. Tá certo? Isso aqui é a justiça sendo aplicada da forma correta. Alguém que mata por acidente, ela não seria morta. Alguém que estava sendo culpado de um homicídio, o caso dele seria julgado para se comprovar se realmente é culpado ou não. Tá certo?
Mas o que não se deveria era sair matando as pessoas. Por isso que a lei de Deus diz, não matarás. Mas quem matasse também deveria perder a sua vida. Tá certo? Então vamos para outra pergunta. Diz aqui, ó. Como Yahushua explica a profundidade desse mandamento, não matarás? Aí as pessoas pensam que Cristo agora veio e aboliu a lei, que não pode matar, que não deve matar, né? Que não deve, né, matar. Então vamos ver, gente. Como foi que o mestre ele mostrou a profundidade desse mandamento, não matarás? Mateus capítulo 5, vocês vão acompanhar aí o versículo 21 e 22. Diz aqui, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Certo? Vamos aqui, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, só o se irá contra seu irmão, meus queridos, já estará sujeito ao julgamento. Então aqui matar, segundo o mestre, não é apenas tirar a vida. Agora ele aprofunda, não é assim o sentido espiritual desse mandamento. Porque aqui diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, tem Bíblia que diz louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Então aqui ele fala do mandamento, ele mostra que é mais profundo, é mais sério ainda esse caso. Então para quem está pensando, que acha que os bandidos podem matar e ficar por isso mesmo, está muito enganado. Porque segundo o mestre, só em a gente sentir raiva, ódio, ira, nós já estamos sujeitos ao julgamento. E quem está sujeito ao julgamento está sujeito o quê? A ser condenado, tá certo? Então vamos para a próxima pergunta. Diz aqui, é o que também nos pode tornar um homicida? 1 João capítulo 3, o verso 15, meus irmãos. Ó, 1 João capítulo 3, o verso 15. Lembrando que nós não estamos mais lá no Antigo Testamento, como alguém disse uma vez, o irmão só faz uso lá do Velho Testamento, o irmão está lá atrás. Mas nós estamos fazendo uso do Novo Testamento, tá certo? E o mestre disse que se eu chamar o meu irmão de louco, com raiva dele, dizer que ele é doido, eu já estou sujeito ao fogo do inferno, gente. Eu já estou para o julgamento. Lá quando a pessoa matava, a pessoa ia ser julgada, tá certo? Não era morrer logo, ia ser julgado, ia ser apurado o caso. E se eu chamar meu irmão de louco, eu já estou também para ser julgado também, né? Já estou esperando o meu julgamento. É muito profundo. 1 João capítulo 3, o versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Leia aí na sua Bíblia, meu querido. A Bíblia diz aqui que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então veja bem, não é só ir lá e matar, é muito mais profunda essa lei. Se eu odiar o meu irmão, eu já estou transgredindo a lei de Deus. Por quê? Porque eu já sou um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, quem é assassino não tem a vida eterna permanente em si. E se eu odiar o meu irmão, se eu tiver ódio do meu irmão, quando a gente tem ódio, a gente deseja tudo de mal para a pessoa, né? Então, se eu tiver esse sentimento em mim, eu já sou um assassino e infelizmente eu não tenho a vida eterna. Tá certo? Então, eu espero que também não seja essa a sua condição, tá ok? Então, vamos lá. Entre as listas dos que se perderão, quem também faz parte dela? Apocalipse capítulo 21, verso 8. Entre a lista daqueles que se perderão, quem também faz parte, né, dessa lista? Apocalipse 21, verso 8, diz aqui, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis e assassinos. Então, um assassino, gente, que comete um homicídio, ele não tem a vida eterna em si mesmo, e a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, é o que a Bíblia diz. Então, para quem pensa que essa lei já passou, está muito enganado. Tá certo? Por quê? Porque o Eterno diz assim, que não matarás o inocente e o justo, mas o ímpio eu não justificarei. Então, quem faz isso por maldade, certamente não herdará a vida eterna. Então, que Deus abençoe vocês
Esse é o estudo do sexto mandamento. A gente viu como a justiça de Deus é aplicada, porque Deus é um Deus justo. A gente vê os bandidos tirando a vida todo dia de pessoas inocentes nesse mundo, e fica por isso mesmo, e eles matam, não estão nem aí. E com certeza, meus amados irmãos, quem perde, infelizmente, é aquela pessoa que morreu, é a família daquela pessoa que morreu. E o nosso país não pune esses bandidos, esses assassinos, como a Bíblia ensina. Porque se eles fizessem, se essas leis da Bíblia fossem as leis do nosso país, a violência seria bem menos, tá certo? A palavra diz aqui, ó, as leis capitais existentes nas Escrituras têm sempre como objetivo inibir as ações criminosas, tá certo? Então essas leis que nós acabamos de ler em relação ao crime, ela tem como objetivo inibir as ações criminosas, conservando a vida e evitando a criminalidade. Então são leis para proteger a vida do ser humano, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Até nosso próximo estudo, se Deus quiser.